Olá, meu irmão, minha irmã. Encontramos-nos mais uma vez e estamos aqui para a leitura orante da palavra. Leitura orante deste domingo, 15 de junho, celebra a igreja a solenidade da Santíssima Trindade. Para esta solenidade, o texto do Evangelho é o de João. João capítulo 16, versículos 12 a 15. Como sempre, começo pela leitura e a explicação que vem a seguir, tudo para nos preparar para o momento orante após ou já na segunda parte. Dizia Jesus aos seus discípulos: muitas coisas me restam para dizer, para vos dizer, mas por enquanto não podeis com elas. Quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará para a verdade plena. Pois não falará por sua conta, mas dirá o que ouve e vos anunciará o futuro. Ele me dará glória, porque receberá do meu e o explicará. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que receberá do meu e vô-lo explicará. São essas palavras aparentemente difíceis, as do Evangelho de João, para esta solenidade de para esta solenidade da Santíssima Trindade. Antes, porém, de falar do texto, parece-me importante esclarecer algumas coisas, alguns temas, alguns aspectos da fé que professamos. Poderíamos pensar na imagem de um Deus onipotente e distante, na imagem de um Deus inacessível, todo-poderoso, distante da humanidade. E isso foi pensado, inclusive, em diferentes culturas e contextos da história da humanidade. Poderíamos pensar, e assim muitos fizeram, num Deus todo-poderoso que manifestaria sua grandeza mediante sua força bélica e militar, que elegendo um povo e vencendo os inimigos, manifestaria sua grandeza mediante expressões de poder. A teologia do Antigo Testamento, em muitas de suas páginas, apresenta esta perspectiva, especialmente aquelas reflexões mais antigas. Um Deus que combate adversários, dá prêmios a quem lhe é fiel e punições a quem não o respeita. E havia uma espécie de luta dos deuses, cada rei tinha sua divindade e os conflitos entre reis se tornavam conflitos entre divindades. Ou poderíamos pensar num Deus luminoso, isto é, vago, impreciso, um Deus cuja é uma espécie de panteísmo que está por toda parte e cada pessoa humana seria portador de um fragmento dessa divindade. Uma espécie de panteísmo que suscitaria muitas confusões. Falar da Trindade não é para falar de Deus num sentido vago e impreciso. Hoje, como outrora, muitas vezes, ainda hoje,
se fazem guerras e também se matam pessoas em nome de Deus. O que acontece em tudo isso? Queremos falar da Trindade. Assim Deus se apresentou. Se não é um conceito bíblico explícito, mas apresentou-se como pessoa, revelou-se como pessoa, como Pai, Pai misericordioso, Pai criador, um Deus solidário com a humanidade, mas mais, não apenas um rei. Com Jesus Cristo, nós o vimos apresentado como um Pai amoroso, compassivo, que tem sentimentos paternos, que sofre com a dor do filho, que anseia pelo seu retorno, que revela seus encantos, um Deus que ama, o Pai. O mesmo vamos falar, e aí revelado por Jesus Cristo, um Deus que os evangelistas apresentam como Filho, não outro Deus, mas alguém que revela o rosto do Pai, que se torna retrato humano da bondade de Deus. João chama do Verbo de Deus que se fez carne. Os outros evangelistas falam do Filho de Deus, um Deus que por onde caminhou, revelou-se em sentimentos humanos de ternura, de afeição, de encanto e de misericórdia. Não é um Deus violento, não é um Deus que quer mostrar onipotências e superioridades. É alguém que quer participar da história dos passos humanos, caminhar com a humanidade, chamar a segui-lo para que participem da comunhão trinitária, um Deus de paz. Quando se invoca o nome de Deus até para a violência, é um Deus que tem inimigos, é um Deus poderoso sim, mas que não ama. Se Ele é por essência amor, desde a sua expressão mais íntima, o amor supera violências, não adere a superioridades e tiranias. É capaz de amar a um ponto tal que até a cruz se torna a linguagem de uma entrega totalizante. Falar da Trindade, pois, não é apenas uma curiosidade religiosa ou teológica, mas depois, esse rosto de Deus que se apresentou com traços humanos, padeceu a morte, uma morte criminosa, ressuscitou, venceu a morte, apresentou-se aos seus discípulos com a mensagem de levar seu perdão para todos, e a força do Espírito de Deus seria a sua sustentação. Outra face do mesmo Deus. Se ficássemos na história, o Filho de Deus seria limitado pela história. O Espírito de Deus transcende os limites todos, do espaço, das fronteiras, do tempo, dos anos e dos séculos. É a força de um Deus amor, com rosto de Pai, com traços de Filho que participou da humanidade, que se apresenta e permanece conosco na figura do Espírito Santo, que nos faz capazes, e então sim, de muitas coisas compreender. Por enquanto ainda não podeis. Sim, os discípulos estavam ainda confusos com o lava-pés. Como pode um filho de Deus lavar os pés? E então aqui, não podeis compreendê-las. Mas quando vier o Espírito da verdade, a promessa do próprio Senhor, ou a maneira dele continuar a participar da vida humana de uma maneira a jamais se distanciar, o Espírito da verdade, Espírito, força, vigor que procede de Deus,
não é algo prodigioso, miraculoso, assinalado por grandes realidades bombásticas, mas que participa dos passos de cada um dos discípulos, que vai recordar, vai retomar, vai ajudar desde dentro os discípulos a compreenderem o sentido da cruz. Depois do lava-pés houve a cruz, o sentido da paixão, da morte e da ressurreição. Será a força de Deus a sustentar cada discípulo na capacidade de continuar na história, a despeito de tantos óbices, rejeições ou perseguições, manter viva na história a bondade que procede do alto. Este espírito ou esta força não vai tomar posse como uma espécie de dominação. Não vai se apossar das pessoas, mas vai direcioná-las segundo a voz, a vontade e a verdade salvadora de Jesus Cristo. É dom do Pai, o Espírito Santo. É dom do Filho. A igreja mais tarde chamou então de Trindade, de três pessoas num só Deus, para referir não tanto a complexidade da realidade divina, mas mais do que isso, de mostrar que Deus, em diferentes linguagens, revela diferentes faces para se tornar compreensivo e percebido sempre para os seus discípulos em qualquer tempo e lugar. Foi a promessa do Senhor Jesus, estando com avental, no contexto do lava-pés. O Espírito de Deus recordará tudo e será a glorificação mesma do Senhor, pois manterá viva a sua presença na história humana. Fique por dentro de todas as transmissões. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Querido irmão, querida irmã, vamos agora à segunda parte da nossa leitura orante da palavra. Para esse dia 15 de junho, solenidade da Santíssima Trindade. O ato primeiro, o ponto de partida da nossa leitura orante é sempre a composição da própria interioridade, preparar o ambiente. Fazemos isso lá em casa quando uma visita vai chegar. Fazemos isso em qualquer lugar em que algo de relevante vai acontecer. Que o ambiente seja a nossa própria interioridade agora, pois queremos falar com o Senhor, servindo-nos da sua palavra. Falar ao Senhor com a sua própria palavra. O ato primeiro é, pois, a oração, mas antes a composição, como eu falei, que requer disciplinamento da nossa atenção. Queira fechar os olhos, isso com muita calma. E respirar, o controle da respiração é a melhor maneira de tomarmos consciência de nós mesmos. Queira respirar profundamente uma primeira vez, sem pressa, mas como que acompanhando o ar que desde fora penetra nas nossas narinas e chega aos pulmões. É um movimento dinâmico, biológico, que se torna a vida partilhada. A natureza nos dá o oxigênio
e nós, enriquecidos de vida, oxigenados, vamos falar assim, continuamos a viver, a olhar, a falar, a sorrir, a acolher. E isso é graça. É a vida que segue seu ritmo. Nem tomo consciência muitas vezes, mas Deus está aí a nos sustentar. Os olhos fechados, vamos tentar sentir os nossos cabelos sem tocar neles. Isso requer concentração, profundidade, foco, quietude. E o passo seguinte, então, é a oração. O Espírito de Deus moveu o evangelista a escrever. Participou dos seus pensamentos, das suas recordações, das suas conclusões, das suas percepções. Isso com o evangelista. Que seja ele o protagonista na nossa oração. Que venha impregnar-nos, nossa mente, nossa inteligência, nossa quietude, nossos segredos. E então vamos pedir, Espírito Santo de Deus, amor que sois do Pai e do Filho, que revelastes-nos a grandeza, a profundidade, a largura do amor de Jesus Cristo, que fizeste-nos capazes de crer e de aderir à palavra, à verdade e o amor de Deus. Fazei-nos aptos agora a deixar-nos alcançar pela verdade de Jesus Cristo e responder a Ele, sustentados por vossa força. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos imaginar o Senhor Jesus a conversar com os seus discípulos. Foi no cenáculo. Lá, Jesus lavara os pés daqueles discípulos. Tenta imaginar o Senhor, ainda com a bacia em mãos, quem sabe. Aqueles discípulos perplexos, com os pés lavados, entreolhando-se. Como pode? O que significava? Não seria ele o Messias? Lavando os pés? As expectativas eram outras. Não compreendem o que houve e não veem o que gostariam de ver. Um Messias esplendoroso em conquistas e triunfos. Vamos tentar vê-los, o Senhor a dizer a eles: muitas coisas me restam para vos dizer, mas por enquanto não sois aptos, não podeis com elas. Eles ainda não contemplaram o ressuscitado. Ainda não lhes fora comunicado o Espírito Santo. Então, sim, sustentados apenas por suas convicções, percebem-se estranhos às possibilidades que o Senhor escolhera. Já o lava-pés fora uma dificuldade enorme. Mas vamos imaginar aqueles discípulos a ouvir o Senhor que continua a lhes dizer: quando vier o Espírito de Deus, quando o Espírito da verdade se revelar, vão vocês chegar à verdade plena. Isto é, compreenderão a paixão, a morte
e a ressurreição de Jesus. Eles talvez se inquietem, estão lá a pressentir, a perceber que a paixão de Jesus se avizinha, que o traidor não demora muito, que uma tragédia talvez se apresente logo. As palavras para eles, as de Jesus, não lhes são de fácil compreensão. E olham com medo para o futuro. E o Senhor a lhes dizer: Ele vos guiará por toda a verdade. Tente imaginá-los assim, aqueles 12, 11. Mas o Senhor continua. Ele vos dirá e vos anunciará o futuro. Ele me dará glória, porque receberá do meu Pai. Aqueles discípulos não conseguem perceber, sua percepção está inteiramente tomada pelas ameaças que vêm de fora. Talvez até sintam algum tremor, estejam atemorizados, mas o Senhor continua convicto a lhes falar. Ele vos guiará. Tudo o que o Pai tem é meu, e por isso eu vos disse, ele receberá do que é meu. E vos explicará. Aqueles jovens, talvez, uns nem tanto, mais experimentados, estão a multiplicar os interrogativos. Eles gostariam de um Messias que não pedisse deles adesões ao que eles não conseguem compreender. Mas o momento pede ato de fé. Pede deles disposições a crer que será o Senhor a conduzir o futuro. Combinam na mesma pessoa a palavra que confiam e as dúvidas que se lhes multiplicam. E agora vamos nos colocar lá, entre aqueles 12 e o Senhor a dizer-nos: quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará à verdade plena. Tente imaginar o Senhor Jesus a olhar para mim, olhar para você, cada um de nós, sentir-se olhado. E o Senhor a dizer: Ele vos guiará pela verdade plena. É a Trindade de Deus, Deus Trino, que participará dos meus passos, que quer me tomar pela mão, chamou-me para a vida, concedeu-me o batismo e agora quer tomar-me pela mão e levar-me com Jesus até a vitória definitiva sobre todo o mal. Talvez eu tenha medo, como aqueles discípulos. O que vou pedir ao Senhor? Senhor Jesus, toma-me pela mão, faze-me capaz de crer, de abandonar-me nas mãos amorosas do Pai e deixar-me conduzir pelo Espírito Santo até o encontro definitivo com a verdade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a envolver-me até nas fímbrias mais profundas.